Olá, amado irmão, amada irmã, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida nesse dia. Eu declaro em nome de Jesus, nós entramos oficialmente no ano da multiplicação e eu declaro que você vai transbordar para todos os lados, em todas as áreas da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que uma grande colheita está preparada para você ao longo desse ano, amém? Eu quero declarar também alegria, felicidade constantes, permanentes nos seus dias. Claro que você vai desfrutar de coisas extraordinárias em Deus. Claro que você vai ser surpreendido. Essa é uma palavra que tem estado firme no meu coração. Esse ano nós seremos surpreendidos. Vão acontecer coisas muito maiores, muito melhores do que as que a gente tem programado, projetado. Inclusive, falando sobre isso, quero incentivar você, se você não fez ainda os seus projetos, os seus planos para o ano de 2026, não estabeleceu alvos para esse ano, alvos de oração, alvos de conquista, alvos de proteção, situações que você precisa realmente da interferência de Deus na sua vida ou na vida de pessoas que você conhece, alvos de salvação também, importante que você tenha. Então estabeleça alvos para a sua vida, tenho certeza que isso vai ajudar e cooperar para que a sua fé aumente, sua fé cresça, amém? Eu quero compartilhar rapidamente com você um assunto que, na verdade, os assuntos que eu compartilho com você aqui não são novidade, amém? São todos assuntos pelos quais a gente já tem sido ministrado e você sabe, nós temos planos, temos promessas, na verdade, não planos, mas nós temos promessas da parte de Deus para as nossas vidas, mas essas promessas, na maioria das vezes, elas são resistidas, né? Elas são existe um ataque, uma tentativa maligna de que nós não alcancemos, e tudo isso vai mexer com muitas coisas na nossa vida, vai mexer com a nossa fé, com a nossa disposição. Mas eu quero lembrar você, você é alguém que é abençoado, mesmo enquanto você vive ou passa por tribulação. Tenha essa certeza no seu coração, tenha essa certeza na sua mente. Independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias, o Senhor continua me abençoando, amém? Eu citei no nosso culto da virada, aquela passagem de Daniel 10 que fala que o anjo Gabriel vem para falar com ele e declara, olha, desde que você orou, que você colocou as suas orações diante de Deus, elas foram respondidas. Mas enquanto eu vinha trazendo a resposta, eu fui resistido no caminho. O príncipe da Pérsia, né, o maligno, o diabo, ele tentou me resistir. Eu precisei da ajuda de Miguel, do arcanjo, né, e ele veio e nós lutamos e eu consegui vencer os reis da Pérsia e agora eu estou aqui entregando. E tem uma coisa interessante nesse texto, é que quando o anjo chega, ele fala, Daniel, homem muito amado, você está preparado para ouvir a resposta? Então, entende? Nós precisamos permanecer preparados, prontos, quando nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus. Entenda que você precisa permanecer pronto, preparado para receber o que Deus está respondendo, né, para a sua vida. Nós precisamos nos lembrar também, né, de Jó. Jó passou por grandes tribulações. Tem pessoas que dizem que estão passando, que já estão vivendo as mesmas situações que Jó, mas imagina, Jó viveu coisas terríveis. Mas sabe o que realmente é válido nisso? Se você está passando coisas como Jó passou, tenha claro, no final dessa prova, o Senhor vai trazer restituição em dobro. Encerramos o ano da restituição. Na verdade, eu não creio que encerramos a restituição, né? Encerramos uma ênfase, mas o Senhor continua sendo o restituidor, o restaurador, amém? E entenda que se você está passando uma grande prova, você perdeu tudo na sua vida, né? Enche o seu coração de esperanças nele, né? E creia que haverá restituição. José, ele passou também por muitos momentos ali, tinha promessa de Deus, desde jovem, ele enxergou o plano, o propósito de Deus para sua vida. Agora, ele não sabia os caminhos,
Mas o mais poderoso disso é que quando ele chega no final da sua vida, ele declara, ele fala, olha, tudo que aconteceu não foi vocês quem, fala para os irmãos dele, não foi vocês quem fizeram deliberadamente. Na verdade, havia um plano, um propósito, e foi para isso que aquelas coisas aconteceram, entende? Então, entenda, a Romanos 8:28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Primeira coisa que você precisa definir na sua vida, na sua mente, no seu coração: você foi chamado para viver uma vida com propósito. Uma vez que você foi chamado para viver uma vida com propósito, não interessam as tribulações, não interessam as dificuldades que vierem contra a sua vida. Elas vão cooperar para que o propósito de Deus estabelecido para a sua vida sejam cumpridos. Entenda, não é Deus que produz a tribulação, mas Ele Ele usa a ocasião da tribulação para nos forjar, para nos fortalecer, para nos preparar para o cumprimento da promessa. Amém? E tem uma coisa poderosa que há muitos anos o Espírito fala comigo, e quando eu leio, palavras de pastores que escrevem sobre esses assuntos, eu fico muito feliz, porque são testificações. Mas há muitos anos o Senhor falava ao meu coração, fala ao meu coração, todas as provas, todas as tribulações, as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, elas são para que você tenha experiência para poder ajudar a outros. Então, irmão, se você vive uma dificuldade com uma enfermidade, se você vive uma dificuldade nos seus relacionamentos, no seu casamento, com seus filhos, um problema financeiro, um momento de falta na sua vida, entenda, transforme isso, na verdade, em uma mola propulsora, num catalisador de energia, de força. Creia que o que você está enfrentando não é Deus quem está gerando, mas Deus vai usar isso com um grande propósito. Um dia que alguém se chegar perto de você com alguma dificuldade semelhante, você então vai saber orientar, vai saber dizer, falar, olha, eu passei por isso, mas eu venci, eu estou aqui, estou de pé, continua firme, continua crendo, a sua vida vai ser transformada, vai ser elevada. Eu louvo a Deus, porque já enfrentei muitas dificuldades na vida, não entendia o motivo de passar por tudo que passei, principalmente depois que eu me converti. Muitos anos, mesmo convertido, enfrentando tribulações fortes, ataques fortes, mas sabe, eu louvo a Deus, porque hoje, quando as pessoas se achegam com algumas dificuldades, rapidamente, se eu já passei por aquilo, rapidamente vem uma instrução, vem uma direção do Espírito. Talvez eu mesmo nem saberia dizer algo, mas o Espírito se lembra, olha, você passou por isso, enfrentou dessa forma, e saiu vencedor, vitorioso. Então, creia, o Senhor vai transformar todas as coisas que estão vindo contra a sua vida em coisas que são valiosas, poderosas e serão usadas para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Amém? Persevere, continue orando, continue prevalecendo diante das circunstâncias. Você é filho amado, filha amada de Deus. Amém? Quero orar com você nessa manhã, nesse dia, e declarar que você é alguém que realmente vive uma vida cheia de propósito e poderosa. Amém? Vai multiplicar de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Ore junto comigo, se você puder, faça uma oração aí junto, e declare essas verdades sobre a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Deus, que eles são abençoados, mesmo em meio à tribulação. Deus, eu declaro que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não tem poder para mudar essa verdade nas nossas vidas. Ele não pode alterar as verdades espirituais, ele não pode alterar aquilo que o Senhor já determinou. Então eu declaro, Pai, sabedoria, perseverança sobre a vida dos meus irmãos. Deus, eu declaro em nome de Jesus que no momento da luta, do ataque, Senhor, eles vão prevalecer, eles vão se fortalecer no Senhor, como nós temos dito. Deus, eles continuarão, Deus, orando, até o dia de ouvirem de fato a resposta do Senhor. Deus, eles não, Pai, serão como folhas jogadas ao vento, Senhor, que não tem direção. Pai, mas eu declaro, Deus, que mesmo quando os ventos vierem e permanecerem firmes na vida deles, insistentes na vida deles, eles vão, ó Deus, em nome de Jesus, perseverar, permanecer, porque o Senhor, ó Deus, é o que traz o
peso, o Senhor é o que traz, Deus, a resistência, o Senhor é que traz a permanência. Eu declaro, Pai, mais uma vez, eles são, Pai, ó Deus, casas edificadas sobre a rocha, e não interessam as dificuldades, não interessam a força das dificuldades, eles permanecerão de pé, Pai, em nome de Jesus. Declaro que sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Deus, as pessoas vão ver o Senhor, elas vão contemplar o Senhor, elas vão ter que dizer e reconhecer. Ela ficou firme, passou por tudo isso, porque Deus era com ela. Deus está com ela. E eu declaro, isso vai se transformar em um grande testemunho e vai atrair muitas vidas para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém, querido? Você é abençoado. Declare essa verdade aí em voz alta, se você puder. Eu sou abençoado. E não interessam as lutas, as tribulações, eu permanecerei nessa posição de alguém que é abençoado por Deus. Amém? O Senhor te dê um dia glorioso, fica na paz e até breve.